Chauí, nós não podemos deixar de lembrar de Spinoza, né? O poder dos afetos. E eu queria entender o seguinte, né? A arte, ela tem toda uma evolução, né? Porque a arte ela começa lá nos primórdios, nas cavernas, né? E ela vai se desenvolvendo. O que você acha que a gente poderia? Porque é muito difícil conceituar a arte, né? Porque na Idade Média, por exemplo, quem era retratado em quadros eram reis, príncipes, papas, a Nossa Senhora, anjos, né? E o cidadão comum servo não tinha esse espaço, né? E a partir do século XVI é o burguês, é o cara com grana, né? É o banqueiro. Como é que você vê esse desenvolvimento da arte e a importância da arte no dia a dia? Eu acho que não dá para pensar em humanidade sem pensar em arte, né? A arte é o pensamento simbólico, é a expressão. Talvez a gente, né, possa definir que começou a existir humano na Terra a partir do momento que começou a ter, né, os desenhos nas cavernas, começaram a ter rituais simbólicos, começaram a existir, né, urnas funerárias, um cuidado com o outro, então, acredito que a arte está na própria construção né, da definição de humano, né? Algumas pessoas experienciam isso de modo mais intenso, e claro que os artistas, né, basicamente, são as figuras que têm essa necessidade de produzir arte, né? Não acho que é só um desejo, que é só uma vontade, ou uma coisa de fora para dentro, mas ao contrário, é de dentro para fora, eles precisam, a arte é necessária, né? É, e quem eu me coloco do lado mais dos receptores, eu não sou artista, nunca fui, minha trajetória foi muito mais pela crítica, pela curadoria, pela filosofia, pela teoria da arte, né? Então muito mais como aquele que vem depois discutir, pensar, refletir sobre a arte. E acho que como um apreciador da arte, não consigo imaginar o que poderia ser a vida sem a música, sem a dança, sem as imagens que a gente produz, né? Sem as experiências que a gente pode, né, ter com cinema, com a poesia, com a palavra, né? Então, acho que a arte, ela, antes de tudo, define a própria ideia de humanidade, né? Não tem como escapar disso. Claro que a gente está acostumado ali numa visão mais europeia, que ela vem a partir da noção de techné, de técnica, né, que vem lá da Grécia Antiga, que depois se traduz como arte, né, ars, né, para Roma. Então a ideia da técnica sempre foi muito importante, mas num certo momento ali, no século XVI, essa separação entre técnica e arte acontece. Depois, claro que há momentos de reencontro, né, com tecnologia, arte e tecnologia, as mídias digitais, mas independente se o retratado é aristocrata, é burguês ou é um plebeu, né? De algum modo, todo mundo tinha acesso, né, nas igrejas a esses retratos ali, né? A arte contribui muito para a educação, e para a educação da sensibilidade, né? Uma sensibilidade estética, o modo como a gente começa a perceber o mundo pelos sentidos, pelos 5 sentidos. Então, entender a arte como um momento de educação, né, da nossa percepção, da nossa sensibilidade é fundamental. Isso diz respeito ao modo como lidamos com o mundo e uns com os outros, né? Como que a arte nos afeta e como que a gente afeta o mundo e afeta quem está ao nosso redor, né? Então, voltando ali para a sua questão iniciada, né, dos afetos, né? Como que a importância dos afetos, né? E acho que a arte é fundamental, justamente porque ela também nos afeta e contribui muito para, talvez, para o nosso aperfeiçoamento como indivíduo, né? Como sociedade.